Graça e paz a todos que nos acompanham a cada dia estudando a Bíblia. Ficamos felizes, agradecidos a Deus por retornarmos para darmos continuidade ao estudo desta semana. Queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos também a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, vocês que clicam no dedinho de joinha. Agradecemos a todos que nos escrevem, dizendo de onde acompanham os estudos diariamente. Mandamos aqui um alô especial para Mário Wagmacher, é de Cariacica, no Espírito Santo. Terezinha Brandão, é de Maués, Amazonas. Neide Santos, é de Vitorino Freire, no Maranhão. Genilda Neves, é de Várzea Paulista, em São Paulo. Otávia, é da Agrovila 21, na Serra do Ramalho, Bahia. Leônidas Bezerra, é de Palmas, em Tocantins, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós aqui nos encontramos agradecidos por mais um dia de vida que nos concedes. Estamos agradecidos, Pai, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra e uma vez mais te pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, abrindo a nossa mente para entendermos a Tua Palavra. Ó Pai, ajuda-nos a perseverarmos na verdade, a fazermos a Tua vontade, não a nossa. Abençoa todos aqueles que estudam conosco a Bíblia e que passam por momentos de tribulação, aflição, angústia, dor, sofrimentos, perdas. Tenha misericórdia, Pai, de cada um. Abençoa-os, fortaleça-os na fé, dê vitórias em nome de Jesus. Amém. Esta semana nós estamos estudando sobre a ressurreição de Jesus. Jesus já havia predito e sempre falava para os seus discípulos que ele seria morto. Iriam crucificá-lo, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E assim aconteceu. Ao terceiro dia, Jesus, que é a vida, voltou à vida. Ele venceu o pecado quando morreu por nós na cruz do Calvário, e ele venceu a morte quando ele ressurgiu da tumba. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Deus é um Deus que não conhece derrotas. Aparentemente parece que as coisas não vão bem, que está acontecendo algo de errado, mas Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Nós não podemos duvidar desse Deus que nós cremos. É o Deus do impossível, é o Deus que abriu o Mar Vermelho, é o Deus que fez cair pão do céu para alimentar o povo durante 40 anos, é o Deus que multiplicou pães e peixes para alimentar a multidão, é o Deus que ressuscitou mortos, é o Deus que curou leprosos, que restaurou vista aos cegos. Esse é o Deus. E você talvez pode perguntar, mas por que Deus não me cura hoje? Por que eu estou passando por este problema? Estou passando necessidades, mas por que Deus não opera? Sim, Deus opera. Nós temos que confiar nesse Deus. De alguma forma, de uma ou de outra maneira, Deus, ele opera. Ele pode, quem sabe, não está suprindo as suas necessidades, quem sabe está passando por um momento de desemprego, mas alguém está ajudando você, é Deus que está trabalhando. Então, as enfermidades que às vezes nós não encontramos a cura, mas Deus, através deste sofrimento, Ele quer que nós testemunhemos do amor dEle, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E Jesus, após Ele ressuscitar, ele apareceu a várias pessoas. Jesus, após a ressurreição, como nós já dissemos, logo após a ressurreição, ele foi aos céus, se apresentou diante de Deus para que Deus confirmasse que o sacrifício de Jesus foi aceito. Jesus voltou e esteve por mais 40 dias aqui na terra. Quando Jesus ressuscitou, ele já ressuscitou com o seu corpo glorificado. Jesus, ele não era mais reconhecido entre as pessoas pelo seu físico, pela sua aparência como era antes da morte. Assim nós também, quando ressuscitarmos, quando nós formos para os céus, formos transformados, nós não iremos com esse corpo mortal, com essa aparência que nós temos. Nós
teremos um corpo glorificado. Iremos reconhecer as pessoas, assim como as pessoas reconheceram Jesus, através do que ele falava, através das orações que ele fazia, através dos milagres que ele ainda realizou, aquela pesca que Pedro estava juntamente com os outros discípulos tentando a noite inteira pescar e nada apanharam. Quando foi pela manhã, Jesus apareceu na praia, e isso já foi depois da ressurreição, nesses 40 dias que Jesus aqui esteve. E Jesus então pediu ou mandou que eles lançassem a rede pela banda direita do barco, e eles apanharam 40 grandes peixes. Veja, um milagre acontecendo, e João, o discípulo amado, logo disse, é o Senhor. Por quê? Porque ele não era reconhecido mais pela sua aparência física. Jesus apareceu para aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Naquele domingo, após a ressurreição, Jesus já tinha ido ao céu e voltado. Os discípulos estavam caminhando para Emaús e conversando entre eles sobre os acontecimentos. Estavam tristes. Eles jamais esperavam que Jesus fosse ser crucificado e morto. E Jesus aparece entre eles, caminhando com eles, e então Jesus começa a falar tudo o que estava escrito na Bíblia sobre ele, os acontecimentos que iriam ocorrer. E quando eles chegaram então onde eles iam, em Emaús, Jesus então se apartou deles, e quando eles estavam dentro da casa, Jesus então aparece ali, dentro da casa onde eles estavam. E Jesus então diz, paz seja convosco. E eles reconheceram que era Jesus. E aí que eles tiveram os olhos abertos e disseram, porventura não nos ardia o coração quando nós conversávamos com ele no caminho? Quer dizer, Jesus, ele tem muitas testemunhas no Novo Testamento da sua ressurreição. Por exemplo, vamos ler João capítulo 20. João capítulo 20, a partir do verso 11. A palavra de Deus, ela nos diz, Maria estava do lado de fora do túmulo. Chorando, abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou, Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse, não se agarre a mim, pois ainda não subi ao meu Pai. Mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes, eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena encontrou-se com os discípulos e lhes disse, vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse, paz seja convosco. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram, vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu, não acreditarei, se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca em seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé, ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse, você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Vejam, algumas aparências de Jesus confirmadas na Bíblia. Apareceu a Maria Madalena antes de subir ao Pai. Não me toques, ainda não subi. Depois apareceu aos discípulos que estavam trancados na casa com medo dos judeus. Não é porque eles estavam agora guardando o domingo, não. É porque estavam com medo dos judeus, eles estavam reunidos. Jesus aparece no meio deles e diz, paz seja convosco. Tomé não estava ali.
Quando disseram para Tomé, Tomé disse, eu não creio, só se eu vir as marcas nas mãos dele, dos pregos e também do lado, a lança que o feriu, colocar ali o meu dedo, aí assim eu vou crer. E então quando Jesus apareceu novamente e Tomé estava junto, Jesus disse, Tomé, põe aqui o seu dedo, olha, veja aqui as feridas. Irmãos, essas feridas que Jesus tem nas suas mãos, do seu lado, ele carregará para sempre. Essas marcas, essas cicatrizes, não feridas, essas marcas, essas cicatrizes, ele carregará por toda a eternidade, prova do seu amor para com cada um de nós. No céu nós iremos ver essas marcas nas mãos de Jesus, no seu lado onde a lança furou, nos pés que foram pregados também na cruz. Tudo por amor a mim e a você. E Jesus disse para Tomé, você agora está crendo porque você viu. Felizes aqueles que não viram e creem. Nós não vimos, irmãos, mas nós cremos. Nós temos certeza que Jesus morreu, não só pela Bíblia, mas pelos historiadores da época que viveram e escreveram sobre Jesus, que ele foi pregado numa cruz, que ele morreu, que ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. E conforme Jesus disse, ele estava indo agora, depois de 40 dias, para o Pai, para os céus, para preparar lugar para mim, para você, para voltar e nos buscar. E nós estamos aguardando esse dia que será muito breve, não vai demorar. Jesus ele estará novamente conosco e nós estaremos com ele para todo sempre. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versos 5 a 8, ele escreveu: Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva quando Paulo escreveu, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, a Paulo, lá no caminho de Damasco, como se eu tivesse nascido fora de tempo. Então, Paulo, além de confirmar as pessoas que testemunharam, que viram a Jesus após a ressurreição, e o próprio Paulo, que teve aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco, viu Jesus assentado à destra de Deus Todo-Poderoso nos céus, e aquela luz que o interceptou, e uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Jesus disse, quem és tu, Senhor? E ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, Jesus apareceu a Paulo também. E Jesus pode ter aparecido já alguma vez para você, como apareceu para mim, quando eu estava com o Covid internado, esteve ali no quarto. Eu já contei essa experiência para vocês e deve ter aparecido para você, não em forma dele, como ele com a sua imortalidade e com um corpo glorificado, mas apareceu através de uma pessoa. E nós pensando que fosse uma pessoa, mas era o próprio Jesus que estava ali. Então Jesus, ele está vivo. Nós não vimos, mas nós cremos. Nós temos a confirmação na palavra de Deus. E nós temos também a confirmação do que ele faz, continua fazendo em minha vida, em sua vida, os milagres, a presença dele constante. Quando nós clamamos, ele estende a sua mão e ele nos socorre. Então somos testemunhas também, mesmo sem ver, de que Jesus está vivo e de que ele em breve voltará. Queremos agradecer a todos por terem estado conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, para dar continuidade ao estudo da semana. Mas não nos esqueçamos, Jesus ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, verso 25. Que Deus nos abençoe.